Olá, queridos irmãos, boa noite. Nós encerramos na semana passada nossos estudos sobre os dons espirituais para ministério e hoje, nesta noite, nós vamos dar início a uma nova série de estudos e vamos tratar neste estudo durante várias semanas a respeito da comunhão e os mandamentos de mutualidade. Aqueles mandamentos, a gente vai falar depois, mais pormenor, mas aqueles mandamentos que você identifica na Bíblia como uns aos outros. Então, são os mandamentos de mutualidade. Você vai perceber aí que nós temos na nossa primeira página os autores dessa apostila, Sui Hervail e Laue Beil. Eles escreveram essa apostila e eu gostaria, portanto, de falar algumas coisas a respeito disso. Essa apostila ela foi escrita com o propósito inicial de ajudar os pequenos grupos, igrejas que têm trabalhado ou com G12, como era chamado antigamente, ou com células, ou como nós preferimos chamar, pequenos grupos, ou grupos de comunhão. E essa apostila, então, foi escrita com este propósito. Eu estou dizendo isso porque isso não significa que nós tenhamos na nossa igreja, nós não temos pequenos grupos, ou que a gente não possa pensar em ter daqui a um tempo. O que eu estou dizendo é que nós vamos perceber, no decorrer do nosso estudo, é que algumas coisas relacionadas à comunhão da igreja, elas são melhores desenvolvidas no contexto de um grupo menor do que de um grupo maior. Muitos aspectos da comunhão vão nos ensinar a respeito disso. Seria talvez a grande tese a seguinte: nós devemos amar, respeitar e conviver com todos os nossos irmãos, como irmãos em Cristo. Certamente nós teremos uma aptidão, uma habilidade, uma disponibilidade maior de conviver com irmãos que têm, talvez, pensamentos afins. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, lembrando que o estudo não é para o pequeno grupo, o estudo ele foi feito, ele estará feito na perspectiva de trazer edificação para a vida de toda a igreja. Então, nós queremos trazer essas informações preliminares, porque elas são importantes e elas vão pautar todo o nosso estudo a partir de agora. Hoje, especialmente, nós vamos fazer o estudo de número 1 e vamos caracterizar comunhão. Quando a gente usa a palavra caracterizar, dá-nos a entender, às vezes, que a gente vai fazer uma definição do que é a comunhão. Ok, nós até faremos isso, contudo, nós não vamos nos limitar a uma definição do que é a palavra comunhão, ou do que significa comunhão. A gente poderia dirigir-se ao dicionário e a gente encontraria algumas respostas, mas a gente quer um pouco além disso. Na verdade, nós queremos ver o que a Bíblia trata para nós a respeito de comunhão. Quais os princípios importantes para que a igreja viva uma vida de comunhão? Quais os exemplos da própria palavra que nós podemos recorrer para podermos falar de comunhão? E vamos perceber no decorrer do estudo que comunhão é mais do que estar junto. Tem outras variantes, vamos assim dizer, a respeito do que seja a comunhão. E é isso que a gente quer falar, portanto, aqui nessa noite, neste primeiro estudo. Primeira coisa que a gente vai tentar fazer é dizer o que não é comunhão ou o que de fato não é a definição completa, né? A caracterização completa do que seja comunhão. Então, a gente pode até ter, no meio da comunhão, uma conversa entre amigos. Mas uma conversa entre amigos por si só não significa comunhão. A gente está afirmando isso porque a gente vai falar um pouco mais à frente de que um dos fatores que faz com que a igreja viva em comunhão é a nossa fé única em Cristo Jesus. Então, você pode ter uma conversa entre amigos, cristãos com não cristãos, e no contexto da palavra de Deus, não está havendo ali
uma comunhão. Então, é nesse sentido que a gente quer distinguir ou dizer que uma conversa entre amigos não caracteriza, na sua forma completa e bíblica, o que é uma comunhão. A gente pode acrescentar, né? Uma conversa com amigos, com cafezinho e biscoito. Ok, isso tudo é bom, é agradável, mas não é necessariamente comunhão. Nós podemos ainda dizer, olha, um churrasco com as famílias da igreja. Ok, pode até ser uma iniciativa de forma de estratégia de estarmos juntos, mas é além de comer uma carne, né, ou nos deliciar no almoço ou jantar com as famílias da igreja. A gente pode dizer mais, a comunhão é reunião para cantar, compartilhar e orar. Também está incluído, ou estão incluídas essas atitudes, cantar, compartilhar e orar, faz parte da comunhão, mas por si só não significa comunhão. E a gente poderia ainda lembrar que é um dos nomes da ceia. Hoje nós vamos participar da comunhão. E aí tem um aspecto interessante, porque você pode, inclusive, eu e você, participarmos do momento do que nós chamamos de comunhão, que é a ceia, e não necessariamente estarmos vivendo em comunhão com os irmãos que comungam da mesma fé que nós. Então, é por isso que a gente está dizendo, são coisas que podem fazer parte, mas não representam por si só o que seja a comunhão. E aí, então, nós chegamos nessa necessidade de um conceito bíblico a respeito desse termo, que a Bíblia vai nos orientar a respeito do que é a comunhão. Então, vamos seguir aqui. Comunhão é a tradução mais usual da palavra grega, usada na palavra de Deus, a palavra koinonia. É uma palavra bastante conhecida nossa, a palavra koinonia, cuja tradução mais simples é comunhão. Então, comunhão é a tradução mais usual dessa palavra. Primeira coisa que nós podemos dizer. O significado literal seria uma qualidade de existir em comum. Por isso que a palavra comunhão, que vem de comum, né, uma está relacionada com a outra. E ainda nós já incluímos aqui um conceito da ideia dos mandamentos de mutualidade, porque a palavra também, no seu sentido literal, pode significar ou significa participação mútua. Isso é uma visão um pouco melhor de podermos entender o conceito bíblico da palavra koinonia, existir em comum, e a gente vai falar daqui a pouco sobre Atos capítulo 2, que talvez seja o grande texto da Escritura que trata a respeito desta forma de ser da igreja, que era uma vida de comunhão, uma vida de koinonia. E você vai perceber que está incluído também a ideia da participação mútua. Então, nós temos ideias básicas a respeito do que é a comunhão, no contexto bíblico, claro, e temos os textos que vão nos dar uma base, né? Vão nos embasar nos sentidos que nós queremos falar aqui nesta hora. Então, a primeira coisa, letra A, é a relação ou associação entre cristãos e Deus e cristãos e cristãos. O que estamos dizendo aqui, irmãos? Que essa palavra koinonia, ela pode ser usada para destacar a nossa relação com o próprio Deus. Então, você pode ter koinonia com Deus. Você pode ter e deve ter comunhão com Deus. E também essa palavra pode significar comunhão entre cristãos, ou seja, cristãos e cristãos. Então, a palavra, primeiramente, ela tem esse sentido básico, né? E nós vamos ver, portanto, a partir de agora, alguns textos. Gálatas 2:9 diz: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Naquele período da história da igreja, especialmente da expansão da igreja, Tiago, Cefas e João, que eram chamados de coluna da igreja primitiva, eles deram a comunhão, a chamada destra de comunhão,
para que Paulo e Barnabé pudessem trabalhar entre os gentios, enquanto estes, Tiago, Cefas e João, eles teriam um ministério mais voltado para aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. Então, a palavra aqui, destra de comunhão, ou a palavra comunhão, é a palavra koinonia, que significa, portanto, no texto, a comunhão entre irmãos. Eles não estavam dividindo porque brigaram, eles estavam dividindo porque eles tinham um objetivo em comum e eles estavam, a despeito de estarem separados, estavam vivendo em comunhão. Esse é um aspecto interessante que nos ajuda, desculpa que eu bati no computador, nos ajuda a entender, irmãos, que não necessariamente precisa estar junto, mas eu posso manter essa comunhão mesmo à distância, como nos parece o caso aqui do texto. Pois bem, nós temos ainda outro texto: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1, versículo 9, você vai perceber que agora está na relação, na associação do cristão com o próprio Deus, e aqui especificando a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, é a mesma palavra koinonia, que refere-se à nossa forma de viver, ou como estamos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Comunhão de seu Filho. Você ainda tem a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O texto que nós conhecemos muito bem, porque ele está incluído na bênção que geralmente o pastor faz ao final dos trabalhos do culto. Ele então diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então ele vai destacar essa comunhão com Deus agora, não mais na figura do Filho, como o texto anterior, mas na figura do Espírito Santo, ou através do Espírito Santo. Outro texto: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que João está falando, olha, da comunhão conosco, comunhão entre cristãos, ele diz a nossa comunhão, e aí fala da comunhão individual, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é mais um texto dentro dessa característica que vimos da relação ou da associação do cristão com Deus e do cristão com outro cristão. Outro texto, 1 João 1, 6 e 7, se dissermos que mantemos comunhão com ele, aqui uma expressão relacionada a Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João acrescenta um fato aqui que ele é muito relevante. É que a nossa comunhão com ele, de fato, determinará a nossa comunhão com os nossos irmãos. Então, às vezes a gente pode falar, olha, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Há uma divergência aqui que não deveria acontecer. E é nesse contexto que João ele nos fala. Então, veja, falamos até agora desse significado de uma relação ou associação entre cristãos e Deus e entre cristãos com outros cristãos. Qual é a letra B? Qual outro sentido que a palavra koinonia biblicamente nos traz? A ideia, irmãos, de compartilhar bens. O sentido aqui de compartilhar bens é para suprir necessidades de outros. Então, tem a ver com a ideia de uma comunhão que é prática, porque eu vou compartilhar do que tenho, de acordo com a necessidade do meu irmão, ou seja, o uso, né, da dádiva, do donativo para a vida deste irmão. Nós temos textos também que nos falam. 2 Coríntios 8:4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem. E a palavra participar aqui nos dá essa ideia de compartilhar,
da assistência aos santos. E é uma expressão legítima e bíblica do que seja a comunhão. Participar da assistência dos santos. Aqui, especificamente, aquele momento que é recolhido, né, ou arrecadado das igrejas, uma oferta para os irmãos pobres da Judéia. É nesse contexto aqui que eles disseram, olha, nós queremos ter comunhão com eles. De que maneira? Participando da assistência a esses santos que carecem. Ainda, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e olha só, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Está dentro do contexto que falamos anteriormente, agora em 2 Coríntios 9:13, e Paulo está dizendo, olha, vocês não apenas pediram para participar, mas fizeram isso com liberalidade. Liberalidade. Essa é uma expressão bíblica importante nos dias de hoje, quando irmãos precisam ser bênção na vida de outros que passam por momentos de dificuldade. A pandemia trouxe para nós essa dificuldade. A nossa igreja, graças a Deus, de certa forma, tem sido suprida, mas na medida do necessário, do possível, nós precisamos ter essa liberalidade com que contribuir. Essa é uma expressão importante nesses dias. E ainda, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Romanos 15, versículo 26, mais uma vez uma referência ao mesmo episódio, mas você vai perceber que eles participaram da coleta em benefício dos pobres, uma expressão prática da comunhão das igrejas da Macedônia e Acaia com as igrejas da região de Jerusalém, especialmente os judeus. Outro texto, Hebreus 13:16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Prática do bem e mútua cooperação. Nós percebemos isso, que a palavra koinonia dá-nos essa ideia, ou tem essa ideia de uma mútua cooperação. Aqui o texto é facilmente identificado como um texto que trata de comunhão. E letra C, um terceiro sentido da palavra koinonia, o sentido bíblico de comunhão, é a participação mútua na obra do evangelho, em diversas atividades, inclusive a ceia do Senhor. Então, a comunhão pode acontecer em eventos ou trabalhos, né, ou iniciativas que a igreja tem para a propagação do evangelho. É interessante que, por exemplo, imagine que você vai fazer um culto na praça, a igreja vai fazer este culto, e a gente precisa de comunhão nesse sentido, de que uns vão preparar o som que será usado, outros vão preparar os cânticos, outros vão executar os cânticos naquela hora, alguém provavelmente vai dirigir todo o trabalho, enquanto o outro vai se preparar para a pregação do evangelho. Eu estou dando um exemplo simples para mostrar exatamente que há uma participação mútua. Então, não é uma pessoa nesse sentido aqui evangelizando, mas uma iniciativa coletiva que vai gerar a evangelização de não cristãos. Temos textos também que falam a respeito disso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, e aqui é uma referência clara à ceia, e nas orações. Eu dei o exemplo da praça. A gente pode ter irmãos que não estarão no dia do evento da evangelização, mas que estiveram antes disso e durante aquele trabalho em constante oração pelo trabalho da igreja. Às vezes nós temos a tendência de julgar irmãos que não vieram ao trabalho de evangelização. Ok, não estiveram presentes ali de forma física, mas certamente estiveram acompanhando esse trabalho em oração. Isso é comunhão para a realização de uma tarefa da igreja.
Outro texto diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aqui especificamente uma referência a participar da ceia. Ele está dizendo que o comer o pão é um momento de comunhão no sangue de Cristo. Então, é esta a expressão usada aqui. Outro texto, irmãos, é pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo escrevendo à igreja de Filipe e elogiando a atitude daquela igreja de que desde o início, desde o começo, desde quando o Evangelho chegou à cidade, eles cooperaram neste Evangelho, de maneira que ele pudesse chegar a outras pessoas. Então, tem a ver com a comunhão, participar de trabalhos relacionados à igreja. Outro texto, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, cooperação no Evangelho, comunhão dos seus sofrimentos. Aqui tem um outro aspecto muito bom, é o sentido de que a comunhão do sofrimento não necessariamente significava ou significou que aqueles irmãos também estavam sofrendo fisicamente, mas que Paulo sofrendo fisicamente, ele estava sendo assistido pela comunhão neste momento. É muito interessante, nós temos estudado na escola dominical que Paulo ele foi assistido por muitos irmãos enquanto esteve, por exemplo, na prisão em Roma, na sua primeira prisão, e na segunda prisão também em Cesareia, né? Ele precisou ser confortado e precisou experimentar a comunhão dos seus irmãos também no seu sofrimento. Outro texto, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aqui o texto está relacionado com a história de Filemon, também do escravo fugitivo, né, que Filemon recebeu depois, novamente, na sua casa. Portanto, irmãos, nós vimos então 3 coisas relacionadas à comunhão no contexto bíblico. A primeira delas é uma relação ou associação do cristão com Deus e do cristão com outro cristão. Vimos ainda que é um compartilhar de bens materiais, no sentido de donativo, de acordo com a necessidade de outros cristãos, e não necessariamente apenas deles, mas também de outros que necessitam. E uma participação mútua no trabalho do Evangelho. Foram aí os 3 sentidos que vimos. Então, qual a conclusão chegamos? E aí sim, uma definição bíblica. Comunhão é aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. Portanto, é uma relação estabelecida pelo Espírito Santo, porque ele une a Cristo e aos que são de Cristo. Percebe, irmãos? Eu vou voltar aqui para a gente dar uma ênfase nessa definição, abarcando tudo que nós falamos até agora. Comunhão é aquela relação pessoal entre cristãos, que cristãos gozam com Deus e com os outros, essa é a letra A que nós falamos, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo. É uma relação estabelecida pelo Espírito Santo, que une a Cristo e aos que são de Cristo. Então, percebem, irmãos, que tem a ver nessa definição com a relação de cristãos com cristãos, cristãos com Deus, nessa relação de cristãos com cristãos, o compartilhar de bens materiais, e também nessa relação com Deus e com cristãos, de participar de forma engajada na obra do Senhor. Como, então, isso vai acontecer? Aí temos algumas questões práticas. Compartilhando bens materiais, cooperando na obra do Evangelho, mantendo a unidade e o amor entre cristãos,
que pode ser nessa cooperação mútua do Evangelho, ou compartilhando bens materiais. E temos ainda o exemplo bíblico de Atos 2, 41 e 47, que, como eu disse, talvez seja o texto que melhor descreve a comunhão, sobretudo a comunhão ali na igreja em Jerusalém. Você vai ver que ficou bastante colorido, porque nós usamos ali pelo menos 3 cores diferentes para a gente dar ênfases diferentes no texto. Então, o texto é: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, ou seja, enquanto faziam tudo isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu fiz uma legenda e eu vou abrir todos aqui. Isso, tudo isso aqui para você já acompanhar. Todos os textos, irmãos, que estão grifados de vermelho, eu vou voltar aqui, você vai acompanhar. Olha, acompanhado de vermelho, na doutrina, a alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos, louvando a Deus e o Senhor. O que significa isso? A relação de comunhão entre cristãos e o Senhor. Como que aconteceu mais? Eles compartilharam bens entre si. Vou voltar mais uma vez para você acompanhar. Olha, comunhão, partir do pão, tinham tudo em comum, vendiam, distribuindo o produto, partiam pão de casa em casa. Aqui nós temos, em azul, o compartilhar de bens materiais. Você tem em verde a cooperação na obra da evangelização. Voltando mais uma vez, diz o texto, falando de orações, porque tem a ver com a obra da evangelização, e ainda no final, contando com a simpatia de todo o povo, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Então aqui nós temos cooperação na obra de evangelizar. E em branco, a gente não precisa voltar, mas nós destacamos o texto, a palavra: perseveravam, partiam, estavam juntos, tudo em comum, vendiam, distribuíam, perseveravam unânimes, casa em casa, e aí sim vai trazer para nós expressões de unidade e amor que havia entre a igreja. Esse texto de Lucas escrevendo a respeito da igreja de Atos dos Apóstolos, ela, como eu disse, talvez seja o texto mais importante, porque vai abranger todas essas nuances que nós tratamos a respeito de comunhão. Nós vamos seguir. Tem um outro texto que ainda fala sobre compartilhar bens, que é 2 Coríntios 8, 3 e 4. Esse não foi citado lá atrás, mas faz parte, porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Então, nós já tínhamos falado o verso 4, mas Paulo está dizendo que ele mesmo testemunhou que não apenas de acordo com o que tinham, mas além do que tinham, eles participaram da assistência dos santos. Então, qual seria então a nossa revisão de agora, deste estudo de hoje? Entre cristãos, a base irredutível da comunhão é a fé em Cristo.
Você pode viver, sim, uma espécie de comunhão com não crentes. Todo este contexto que nós falamos até agora está relacionado entre cristãos, cuja base irredutível é a fé em Cristo. Como eu disse, você pode conviver com não cristãos, aliás, deve fazer isso. Contudo, o sentido bíblico de comunhão, que nós estamos dando ênfase aqui agora, é necessário, é imprescindível a fé em Cristo Jesus. Então, é um tipo de comunhão que deve ser vivido no âmbito da igreja. Outra coisa, uma boa comunhão é percebida pela unidade de propósitos e alvos e também por conhecimento profundo um do outro. Você vai se lembrar que nós destacamos no começo do estudo que o propósito não é tratar de pequenos grupos, mas que algumas ideias dessa comunhão com mutualidade dizem respeito a um grupo menor. Aqui nós estamos vendo um exemplo disso. Este conhecimento profundo, ele só acontece quando nós convivemos juntos de uma forma mais constante. A gente talvez não consiga conviver dessa maneira com todos os irmãos, precisamos amá-los, respeitá-los, precisamos manter a comunhão mínima que temos em Cristo Jesus, mas esse conhecimento ele vem com o passar do tempo. Nós somos muito expertos em julgar as pessoas e muitas vezes fazemos esse julgamento sem antes termos um conhecimento profundo deste nosso irmão. Aqui fica um alerta, para que a gente aprenda a ver o outro sem máscaras. Às vezes nós mesmos mascaramos a nossa maneira de ser para que outros nos vejam com bons olhos, mas as pessoas vão nos conhecendo. Costumo dizer que é dentro da nossa casa que nós somos melhor conhecidos quanto a este aspecto. Dentro dessa revisão ainda, uma crise de comunhão é resultado da falta das características que nos tornam mais próximos uns dos outros. É isso que nós falamos aqui agora, e é dessa forma que nós, então, encerramos o estudo dessa noite. Uma crise de comunhão seria nós abrirmos mão de todas essas características que nos tornam mais próximos uns dos outros. Nós terminamos, irmãos, desta maneira o estudo dessa noite, que procurou trazer uma explicação, mais do que isso, uma definição bíblica a respeito do que seja comunhão e as maneiras, as formas que essa comunhão ela se apresenta na nossa comunhão com Deus, com os nossos irmãos, no fato de doarmos no momento da necessidade, de compartilhar necessidades. Aliás, Paulo chama isso de graça, ou seja, um favor imerecido, e também pelo fato de nós estarmos todos envolvidos na causa de Cristo. Isso também é uma forma de manifestarmos a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. No próximo estudo, nós vamos falar sobre a comunhão e vamos colocá-la frente a frente com a mutualidade. Vamos tratar dessa relação tão estreita que existe e oramos para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a nossa igreja, para que esses estudos possam trazer para nós o desejo de uma vida cada vez maior de comunhão entre nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém.